Olá a todos, meu nome é José Matheus da Costa e aqui eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, no qual eu estava falando sobre um invento de minha autoria, o que eu disse que seria o mais simples e cujo princípio fundamental de funcionamento seria a força da gravidade. Eu pensei aqui em divagar sobre todo esse texto, mas eu posso até fazer isso, né, ao longo desse vídeo. Mas primeiro eu vou mostrar um desenho relativo à estrutura fundamental aqui da, do projeto. E o que é que isso aqui que vocês estão vendo? Essa estrutura em roxo, ela representa, no caso, esses pilares aqui nas laterais são apoios na terra. E toda essa estrutura está sustentando 95% do peso de tudo isso aqui, ó, de tudo que está aqui dentro. Essa linha aqui ela marca a altura do solo, né, um lugar absolutamente plano, e todo esse sistema aqui interno ele rotaciona e basicamente a, a energia que no caso a energia cinética que esse sistema gera, ela é captada pelo centro aqui desse negócio. A pessoa diz, beleza, mas isso aqui vai girar com. Como é que isso aqui vai girar? Apenas para que vocês. Eu vou precisar ler o texto para explicar, porque senão não vai dar para. Mas para vocês terem uma noção, aqui com esse desenho eu quero mostrar uma coisa bastante interessante. Suponha que essa estrutura gigantesca, ela tem essa estrutura. Aqui é uma estrutura muito grande, mas vamos dar uma medida aqui, né? Só essa parte interna aqui que está quase toda suspensa. Isso aqui, quando isso aqui rotaciona, essas duas barras aqui em verde e essas duas vermelhas, que é o que eu chamo de, entre aspas, ioiô, porque é semelhante a um ioiô, eles giram em trilhos. No caso, esse menor gira ao redor de trilhos que estão por dentro das laterais desse verde, e esse verde giram eles dão voltas em trilhos que formam um círculo completo abaixo dessa estrutura. E aí o que é que acontece aqui? Vamos fazer um exercício mental para vocês terem uma noção. Por que é que eu suspendi tudo isso aqui? Porque quando você suspende algo dessa forma, de modo a você deixar quase todo o peso desse jeito, o torque ele diminui brutalmente. Ele é como você, por exemplo, imagina um trator de esteira, sei lá, um negócio com 25 toneladas. Imagine você com a corda, imagine que ele está preso a um tubo, está imóvel, mas ele está livre para girar. Se você prender uma corda na extremidade dele, ou você colocar, sei lá, para facilitar mais, você coloca uma, um pedaço de madeira de, sei lá, 6 metros, e você empurra esse pedaço de madeira no sentido de girar o trator de esteira. Você vai ver que o giro é muito fácil de você fazer isso, porque o torque se torna minúsculo. E se for uma corda ou uma corrente, é mais fácil ainda. É muito fácil. Essa questão de suspender é justamente para tornar o atrito, no caso, o atrito ele fica que a força que impede esse giro ela se torna irrisória. Então esse é o objetivo, né? No caso, se isso aqui tivesse sob trilhos, dependendo do tamanho do sistema do sistema, seria fácil de uma pessoa ir empurrar isso aí. E o que é que acontece, por exemplo, nessas laterais? Eu até fiz esse desenho muito fino, esse desenho aqui das laterais desse ioiô verde. Porque
Mas imagine que você pudesse entrar onde esse ioiô menor ele tá aqui no centro desse V, né? Mas eu suponho que você pudesse entrar nessa lateral aí. Se você subir por dentro do ioiô verde e outra pessoa subir aqui, ó, um sobe de um lado, é, se as pessoas subirem em cada um dos ioiôs nas extremidades, de modo a fazer ele girar, se você imaginar ele visto de cima, por exemplo, em sentido horário, ele vai girar. E é basicamente todo aquele texto ele explica por que é que isso aí funciona. Porque existe um mecanismo aqui por cima disso aqui, ó, que força esse pequeno ioiô a subir internamente em cima desse verde. E essa subida, inevitavelmente, ela gera um torque. A pessoa diz, beleza, mas a força que gera que para o ioiô subir, ela existe uma igualdade aí e essa igualdade trava todo o sistema. Não. A questão da força, o ioiô sobe internamente nesse ioiô maior e o que faz o sistema girar não é a força horizontal. A força horizontal é totalmente irrelevante e realmente a força horizontal que é aplicada sobre o ioiô, ela se iguala, ela automaticamente a resultante dessa força é zero. Só que a força vertical que o ioiô exerce sobre o ioiô pequeno exerce sobre o ioiô maior, a resultante dela não é zero. Quer dizer, ela a força vertical ela se apoia em um ponto que é diferente do ponto em que o ioiô maior está apoiado. Então, basicamente é isso. Você tem uma desigualdade constante, por quê? Porque a força que o ioiô pequeno exerce, ela é sempre em um ponto em falso. E vulgarmente é isso. E é isso que eu explico ao chat GPT. E é isso que ele constata. E basicamente o que depois de você ler o chat e se você realmente conseguir entender o que eu proponho aqui, basicamente o que acontece é o seguinte: a única forma disso aqui não funcionar é se o atrito resultante, o atrito no caso do contato desse ioiô grande com os trilhos e o atrito aqui, ó, nesse ponto central, se esse atrito resultante ele realmente for maior do que o torque, o sistema não gira. Mas se ele for menor, e eu acredito que ele pode ser se a coisa for bem projetada, tudo gira. Aqui tem várias coisas que eu não fiz que poderiam otimizar essa questão da diminuição do atrito. Por exemplo, esses ioiôs aqui. Ó. O ideal aqui é que eles existisse uma diferença de tamanho do lado mais externo para o lado mais interno, ou então que existisse uma inclinação para dele no sentido de se aproximar, a parte superior dele se aproximar do centro do sistema. Isso aqui é conversa para engenheiro, né? Mas basicamente é isso. E eu vou ver se dá tempo de ler o texto agora, ou pelo menos uma parte dele para vocês entenderem. Ó, aqui está o texto e é o texto que eu irei disponibilizar para vocês. Vocês devem copiar cada trecho desses, copia, cola no chat, dá o comando, o chat responde e logo na sequência você faz, ó, aqui eu coloquei até depois da resposta da IA responda. Tem todas as respostas que você dá em sequência, você não vai conversar com o chat, você vai simplesmente colar os textos que eu escrevi e solicitar a resposta dele. Solicitar não, você vai lá, dá enter e espera ele responder. Depois você faz isso em sequência
ao ponto que até você terminar o raciocínio completo aqui, né? No caso que eu desenvolvi, que são 5 pontos. Então eu explico ao chat basicamente como é que a coisa funciona e de modo que ele chega à mesma conclusão que eu. Aí aqui tá, escreva. Preciso da sua ajuda para avaliar os princípios gerais de um projeto de engenharia mecânica. O objetivo não é fazer uma profunda análise técnica de modo a escrutinar todos os detalhes da máquina. Eu só quero que você avalie os princípios gerais que eu irei descrever de modo a procurar erros lógicos do ponto de vista da mecânica e da física. Eu percebi que você entende melhor se a explicação for dada aos poucos, então eu irei explicar passo a passo. Posso começar? O chat vai dar um aval para você começar e na sequência você escreve a primeira parte da explicação. Imagine dois postes. Esses postes são metálicos e sustentam uma barra com 6 metros de comprimento. Essa barra também é metálica. Essa estrutura é muito forte. Ela tem 4 metros de altura e o objetivo da barra é sustentar um grande peso exatamente no centro dessa barra. Esse é apenas o primeiro ponto. Isso não é, o projeto como um todo. É que eu quero expor um ponto por vez. São 5 pontos no total. Se você não entender algo, me pergunte. Mesmo que a pergunte algo, não responda e vá para o segundo ponto. A barra sustenta um grande T, objeto metálico no formato dessa letra, aquela figura que eu mostrei a vocês. Invertido. Aí eu explico aqui a ela. Um T invertido é o mesmo que um T de cabeça para baixo. Não esqueça disso. O T é sustentado por cima, pela ponta que representa a parte de baixo de um T na posição normal. Uma peça grande, também metálica. Os braços desse T, se lembre que ele está de cabeça para baixo, de modo que os braços estão na parte mais próxima ao solo, se conectam a dois dispositivos semelhantes a ioiôs. Esses ioiôs estão unidos às pontas do T invertido. Suponha que esses aparatos estão sobre um trilho rente ao chão, semelhante ao trilho de um trem. O trilho está absolutamente plano e consiste em um círculo de 5 metros de diâmetro. São 2 trilhos, de modo que cada linha de ferro sustenta uma parte do ioiô, cada um dos seus respectivos lados. Suponha que o sistema funciona de tal modo que os ioiôs conseguem dar voltas perfeitas em torno desses trilhos, e os trilhos, evidentemente, estão apoiados no chão. Note que o T está suspendendo os ioiôs, mas suponha que os braços de T que sustentam esses ioiôs suspendam os mesmos de modo parcial, de modo que os mesmos soltam sob os trilhos uma pequena fração do seu respectivo peso. Isso significa que o sistema gira fácil, pois o T é sustentado por um robusto e eficaz rolamento axial. Lembre-se disso. A maior parte do peso dos ioiôs é sustentada pelo T invertido, esse que por sua vez é suspenso por cima. Aí ela vai responder de novo e vocês vão para a terceira parte aqui. Suponha que o eixo que une os ioiôs, o eixo que une os dois lados de cada ioiô, tem um diâmetro pequeno. Na verdade, esse eixo só precisa ser forte o suficiente para manter os dois ioiôs unidos. E suponha também que a distância entre esses dois lados seja significativa. Aí ela vai falar de novo e mais uma vez vocês começam. Né? Vou ter que gravar outro vídeo, não vai dar tempo, por causa que o programa tem um limite de tempo aqui. Então até o próximo vídeo.